the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Ora, hoje vamos falar sobre os fundos de investimento monetários. O que são, como é que funcionam, quais são as suas vantagens e desvantagens, a rentabilidade que podes esperar e algumas opções disponíveis no mercado. Se procuras um investimento de baixo risco e com liquidez elevada, então hoje vais ficar a conhecer mais uma alternativa. Comecemos. Os fundos de investimento monetários são um tipo de fundo que investe em ativos financeiros de curto prazo, como os depósitos a prazo, os títulos de tesouro e papel comercial. O objetivo é oferecer segurança e rentabilidade estável, funcionando como uma alternativa à tradicional conta-poupança ou depósito a prazo que nós conhecemos. Estes são fundos de investimento cuja tendência de investimento consiste principalmente na preservação do capital investido, com o objetivo de minimizar o risco de quem investe e, ao mesmo tempo, obter uma rentabilidade em linha com as taxas de remuneração praticadas no mercado monetário. Cada fundo de investimento, e isto é transversal, é dividido em pequenas partes ou unidades de participação que depois podem ser subscritas junto da entidade que gera o fundo, do depositário, ou neste caso a instituição de crédito ou os bancos a quem são confiados os valores do fundo, mas também junto de uma entidade de comercialização. Podem ser seguradoras, mas neste caso vamos ver que são tudo bancos. Como os fundos são patrimónios coletivos sem uma personalidade jurídica, existe uma sociedade gestora responsável por gerir os ativos e exercer todas as funções de administração em representação do fundo. O preço ou o valor do mercado do fundo é o valor líquido ou da cotação, que é calculada diariamente, dividindo o património pelo número de unidades de participação em circulação todos os dias. Por isso, estes fundos são geridos por especialistas que selecionam ativos com prazos muito curtos e baixo risco de crédito. A rentabilidade está associada às taxas de juros no mercado monetário, portanto, quanto mais altas as taxas de juros, maior tende a ser também o retorno dos fundos. O horizonte temporal de investimento recomendado é aproximadamente um ano, tendo em conta a baixa volatilidade e a natureza deste tipo de fundos, e por isso não existe um período de subscrição definido ou pré-definido nos fundos monetários, nem sequer existe um vencimento nos mesmos. Tu podes subscrever ou resgatar as tuas unidades ou o teu investimento em qualquer momento e comunicar essa decisão à sociedade gestora. Olhando para as vantagens e desvantagens, ora, estes fundos têm um baixo risco porque investem em ativos altamente seguros, minimizando assim as oscilações no preço, têm uma elevada liquidez porque permitem resgates em 24 horas e são uma alternativa ligeiramente melhor à poupança, porque acabam por oferecer rendimentos ligeiramente superiores do que os depósitos a prazo. Além de que também são geridos por profissionais e, portanto, o interesse de quem investe está alinhado com o interesse de quem está a gerir. A nível de desvantagens, existe uma rentabilidade variável, que depende muito das taxas de juros do mercado e podem ser baixas, como já vamos ver. A segunda desvantagem é que existem, obviamente, custos de gestão, porque alguns fundos vão acabar por cobrar comissões que podem reduzir os teus ganhos e, no fim, dizer ainda que não têm capital garantido. Apesar de serem seguros, eles não garantem um retorno fixo nem são protegidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos. Olhando para as comissões, podes encontrar fundos com comissões de gestão e de depósito e é mais difícil encontrar os fundos com comissões de subscrição ou de reembolso, dadas as condições de liquidez que normalmente oferecem. A nível de rentabilidade, devido ao investimento ser em ativos de mercados monetários a curto prazo, a rentabilidade adapta-se constantemente à curva das taxas de juro no mercado. É por isso que ao consultares o retorno anual de qualquer fundo monetário, na última década, reparas que só se tornaram interessantes nos últimos 2 ou 3 anos. Até lá, ninguém queria tocar nos mesmos porque as taxas de juros estavam em 0%. Tradicionalmente, o nível de risco destes fundos é muito baixo, no entanto, existem vários tipos de risco associados, como o risco do crédito, da liquidez, da contraparte, riscos operacionais ou cambiais e também das taxas de juros, mas no geral, o risco da perda de capital é extremamente reduzido. Por isso é que corretoras como a Revolut ou a Trading 212 operam neste sistema
sistema para te conseguir pagar juros sobre o capital que tens parado na conta. A Revolut oferece-te 3 possibilidades, em euros, dólares e libras. Já a Trading 212 abre um bocadinho mais as opções de divisas que tens disponíveis e investe os mesmos em fundos monetários correspondentes. Eu relembro que o caso da Trade Republic é diferente, porque o teu dinheiro é depositado junto do Banco Central Europeu e, portanto, esse sim está protegido ou garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos. Em Portugal tens ainda outras alternativas. A IMGA gera, por exemplo, 2 tipos de fundos, o CA monetário, que em 2024 conseguiu 3,5% de rentabilidade e podes ver que é composto maioritariamente por depósitos de entidades como o Banco da China, o Banco Inter, entre alguns outros. A comissão de gestão neste anda na casa dos 0,2%. A mesma entidade gera ainda outro fundo com um mínimo de subscrição ligeiramente maior e uma comissão de gestão superior. Também por isso a rentabilidade é menor. Neste caso em concreto o fundo já investe em coisas diferentes como dívida pública e notas de dívida empresarial. E nós podemos conhecer exatamente as posições do fundo e ver as empresas ou a dívida correspondente que o mesmo detém. Tu vês aqui exemplos de empresas europeias muito conhecidas e toda a dívida que o fundo tem a curto prazo. Ora, como em tudo, se existem fundos, então vão existir ETFs a replicar os mesmos e nestes casos não são exceção. Se fores ao Just ETF e procurares por Money Market, tens uma série de alternativas que podes desde logo avaliar. Este primeiro, por exemplo, é um ETF que tenta replicar a taxa de juros do euro a curto prazo, a STR, mais um ajuste de 8,5 pontos base. Ou, por exemplo, tens este da Amundi que cobra apenas 0,1% contra os mais de 0,5% que vimos na gestão em Portugal. A nível de fiscalidade, os fundos de investimento sediados em Portugal estão sujeitos à retenção na fonte, de 28%, sobre as mais-valias. Portanto, em teoria, os bancos depositários já vão fazer essa retenção por ti e não vais precisar de declarar estes ganhos no IRS. Já para os fundos estrangeiros, ETFs ou outros, os resgates que fizeres devem ser declarados no IRS e vão ser tributados à taxa autónoma de 28%. Portanto, em jeito de conclusão, os fundos de investimento monetários são uma opção muito interessante para quem procura segurança e liquidez com alguma rentabilidade. Podem ser uma alternativa interessante aos depósitos a prazo para quem se permite abdicar da proteção do Fundo de Garantia de Depósitos no espaço, digamos, de um ano. Neste momento, a nível de rentabilidade, são mesmo uma alternativa aos certificados de aforro também e não sou eu que o digo, reparem como em janeiro, a nível nacional, foram o tipo de fundo que mais entradas de capital apresentou, com perto de 70 milhões de euros. Ora, isto numa altura de incerteza, os investidores procuram liquidez para aproveitar posteriormente oportunidades. Assim que, antes de investir, analisa bem as tuas opções, considera os custos, o teu perfil de investidor e a rentabilidade que esperas obter. Obviamente, eu não estou aqui a recomendar nada a ninguém, o objetivo é apresentar-te todas as oportunidades que existem, sem rodeios e sem patrocínios. Esta semana, os principais índices mundiais fecharam no vermelho, enquanto o nosso PSI remou praticamente sozinho contra a corrente, fechando com mais de 2% de ganhos. Afinal de contas, parece que ser do contra está enraizado no nosso ADN cultural. Sabem o que é que mais está enraizado? A carga fiscal. É que ainda não foi desta que a carga fiscal caiu em percentagem do PIB. Mesmo com os vários cortes tributários que o governo fez no ano passado, o crescimento da economia e dos preços contribuiu para o efeito de subida, com as receitas do IVA aumentarem mais de 9%. Mas o verdadeiro impulsionador desta subida foram as contribuições para a segurança social. No entanto, isto mostra que ainda há espaço para reduzir a tributação sobre as famílias e as empresas, se bem que apostar na simplificação fiscal também não fazia mal a ninguém. Pela primeira vez na história, as cotadas do PSI, o índice da Bolsa Portuguesa, vão distribuir mais de 3 mil milhões de euros em dividendos. No mercado onde empresas como a REN, a NOS ou a EDP são mais conhecidas pelos seus dividendos do que propriamente pelo seu potencial de valorização, mais de 57% do total de dividendos serão pagos pelo BCP, pela Galp e pela gigante da energia. Eu vejo isto como positivo porque é uma forma de ganhar credibilidade no mercado nacional junto de quem investe, oferecendo dessa forma também previsibilidade aos seus acionistas. Ficámos a saber que depois de mais de 4 décadas de fundos europeus, continuamos a ser um dos piores países no que toca ao PIB per capita. Estamos ligeiramente à frente da Polónia e da Estónia, países com uma economia dinâmica e com fortes tendências de crescimento nos
nos últimos anos, mas estamos atrás de países como a Eslovénia ou o Chipre. Eu sei que parte deste atraso está relacionado com a nossa posição periférica na Europa, mas se a razão fosse apenas essa, não seria possível explicar o sucesso da Islândia, ou então até da Suécia. Assim que eu deixo-vos a refletir sobre o tema. A justiça parece que demora, mas aparece. Foi confirmado pelo Tribunal-Geral da União Europeia a multa a 7 bancos de investimento pela prática de cartelização com obrigações da dívida pública. O BES, Nomura ou o Bank of America são os nomes mais conhecidos que participaram entre 2007 e 2011 num esquema de manipulação de preços e foram agora multados em centenas de milhões de euros. A única coisa que fica a faltar é de facto as multas serem aplicadas como percentagem do benefício que retiraram, porque 100 milhões para um banco de investimento é o custo de fazer negócio quando apresentam lucros anuais de mais de 1.000 milhões de dólares. É verdade que na altura o lucro era mais modesto, ainda assim ficou 7 vezes acima da multa. No que respeita ao portfólio, este fechou a semana nos 45% de valorização, com mais de 100 dólares de dividendos recebidos neste mês. E é tudo por hoje. Deixa um like se retiraste valor deste episódio e queres apoiar o canal. Passa pelo Insta, onde eu publico mais conteúdo, ou visita a nossa comunidade no Patreon, onde tens uma série de benefícios e conteúdo exclusivo à tua espera. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. I'll start off with a statement. I don't think you can invest in gold, you can trade gold. And the reason I make that point is gold is impossible to value. The analogy I would give is a couple of days ago in New York, there was this painting that sold, which is this 3 Things of Lucian Freud for 142 million. If you ask me to value that painting, I have no idea what the value of that painting is. It's set by demand and supply. So with gold, there is no underlying fundamental you can point to that can say this is what's going to drive the value of gold. That actually makes gold different from other commodities, where there's a real demand. You can tie it to economic growth. Gold for centuries has been what you go to if you don't trust currencies, you don't trust central banks, you don't trust that paper money that you're given. So here's the flip side of central bankers becoming prideful and using their power. Is at some point in time, if you stop trusting currency, if you stop trusting paper money, people are going to turn to gold.